saber que a gente pode crescer. Nós vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 19, versículo 10 de Lucas. Os irmãos vão entender agora mesmo por que nós lemos a parábola do filho pródigo. É o desfecho da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em relação à conversão de um homem chamado Zaqueu. E ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos repetir esse versículo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus amados, se nós observarmos bem o conteúdo do Evangelho de Lucas, perceberemos que este versículo 19:10 do seu Evangelho é exatamente uma tese daquilo que nós vamos encontrar em todo o Evangelho. Ele está ligado exatamente a este versículo que nós lemos, está ligado diretamente à salvação de Zaqueu, o chefe dos publicanos, que no sentido mais amplo de todo o Evangelho de Lucas, esse Evangelho foi escrito exatamente para provar essa extraordinária verdade que está expressa neste versículo 10. Por que veio Jesus? Porque ele deixou a sua glória, tomou a forma humana, encarnou-se e veio viver entre nós, sofrendo tudo o que sofreu e chegando ao Calvário, derramando o seu precioso sangue ali. Por que ele veio? Por que razão Jesus Cristo veio? Então o Evangelho de Lucas, meus amados irmãos, é aquele que dá mais ênfase à influência do Evangelho, das boas novas de Jesus, entre todas as classes sociais. Os irmãos podem perceber nesse Evangelho judeu, gentio, samaritano, rico, pobre, fariseu, príncipe, leproso, inválido, prostituta, ladrão, pessoas honradas, pessoas desprezadas, sacerdotes, e todos por arrependimento e fé, alcançando as bênçãos do reino de Deus. Então, todos por arrependimento, todos por fé, podem participar dessas bênçãos que Jesus Cristo veio trazer. Então nós podemos perceber por que Jesus veio. É a pergunta que nós vamos encontrar resposta na palavra de Deus. Primeiro, meus amados, nós podemos dizer que ele veio exatamente por causa da humanidade perdida. Como ele diz no versículo que nós enfatizamos, ele veio buscar e salvar o perdido. Então foi por causa do perdido que ele veio. E três parábolas contadas por Jesus lá no capítulo 15, uma delas nós lemos nesta noite, mostram exatamente esta verdade. No caso em questão, no versículo 10 do capítulo 19, a referência é especialmente a Zaqueu. Zaqueu era um exemplo dos homens perdidos, dos homens que estavam sem salvação, dos homens que precisavam dessa bênção da salvação que só Jesus Cristo pode oferecer. E ele é um tipo representativo de todos os seres humanos, porque todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Essa é a situação de todo ser humano sem a salvação de Cristo. E somente à luz da glória, da santidade de Deus, o homem pode ficar convencido da necessidade de salvação. Como o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 6, declara: todos nós somos desgarrados como ovelhas, nos afastamos de Deus, vivemos separados do Senhor. O pecado causa esta terrível separação. Abrimos a Bíblia lá em Isaías 59, versículo 1,
E nós lemos essas palavras que mostram a pior de todas as consequências do pecado, que é a separação eterna de Deus. A mão de Deus não está encolhida, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, diz o profeta Isaías, fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então o pecado, além de causar todas as mazelas que nós podemos verificar na sociedade, no povo, ele causa essa terrível separação do homem e Deus, que é uma das piores consequências dele na vida da pessoa. Então Jesus veio exatamente por causa dessa humanidade perdida, dessa humanidade desairada, dessa humanidade condenada, dessa humanidade que busca somente aquilo que agrada a carne e busca apenas satisfação pessoal e se esquecem da eternidade. Então, ele veio por causa dessa humanidade perdida. Por causa daqueles que você vê formando as manchetes dos jornais nos dias atuais. Por causa deles foi que Jesus veio. Pessoas dominadas pelo inimigo, pelo pecado e por Satanás. Mas ele veio por causa da humanidade perdida e veio para salvar o pecador. Isso aqui é importante. É muito interessante uma declaração que o apóstolo Paulo faz. Às vezes nós vamos compartilhar o Evangelho e a pessoa diz assim, eu sou pecador demais, não há mais esperança para mim. Então o apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 da sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você é o principal dos pecadores? Jesus veio salvar você. Foi por sua causa que ele veio. Ele veio exatamente buscar e salvar o perdido, pecadores sem esperança. Zaqueu, meus amados irmãos, era um grande pecador e recebeu uma grande e gloriosa salvação. A sua vida mudou, a sua vida se transformou, as riquezas que ele possuía perderam agora toda a sua importância na sua vida. Ele, sem que Jesus exigisse coisa alguma dele, ele tomou a decisão de devolver qualquer coisa que ele tivesse recebido desonestamente dos outros e ainda vender os seus bens e dar a metade do recurso aos pobres. Então ele fez isso espontaneamente, porque houve essa mudança na vida dele, houve essa transformação completa, real. Se não há transformação, não há conversão. Quando alguém se converte, há mudança, alguma coisa muda. Às vezes, coisas aparentes simples, mas que mudam na vida das pessoas que se convertem a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Zaqueu, meus amados irmãos, é um exemplo do que acontece com alguém que se converte a Cristo, com alguém que faz parte desse grupo que Jesus veio buscar, que Jesus veio salvar. Pecadores que nada podem fazer por si mesmos, são devedores, insolventes, e só pela graça, pela misericórdia de Deus podem obter a salvação. E Deus providenciou, portanto, um meio. Esse meio foi Jesus. Lá na eternidade, Deus estabeleceu que ele deveria pagar o preço da redenção de um grupo de pessoas escolhidas por ele desde a eternidade para a salvação eterna. Então ele veio exatamente para salvar o pecador. E ele veio para trazer vida abundante. Lá no capítulo 10 de João, versículo 10, nós lemos essas palavras: o inimigo não vem
senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Então a vida que Jesus oferece não é a vida mesquinha, sem valor, sem importância, mas é uma vida plena, é uma vida completa, é uma vida que não tem comparação com qualquer outro tipo de vida que alguém possa buscar nessa vida. E então Jesus veio por causa da humanidade perdida, ele veio para salvar os pecadores e veio para buscar os pecadores, Lá nas parábolas que nós encontramos no capítulo 15 de Lucas, nós encontramos em primeiro lugar a parábola da ovelha perdida. A ovelha que se separou do rebanho e se perdeu. E se o pastor não fosse lá onde a ovelha estava e a tomasse nos braços e a trouxesse de volta para o meio das outras ovelhas, essa ovelha pereceria fatalmente. Ela não teria condições de voltar sozinha. É o que acontece também com o pecador. Ele precisa da ação poderosa do Espírito Santo agindo no seu coração para que possa sair da sua verdadeira situação, da sua verdadeira condição e voltar. A outra parábola, meus amados irmãos, também mostra algo que não tem como reagir. É a parábola da dracma perdida. A dona da moeda, da dracma, varreu toda a casa até encontrar aquela moeda que havia perdido. Então, é mais uma ilustração de alguém que precisava de ser encontrado e só poderia ser encontrado se fosse buscado. Então é por isso que Jesus veio. Ele veio para buscar os pecadores. Eu já contei aqui que quando eu era garoto eu vi uma ilustração que eu achava bonita do Jesus Cristo salvando o pecador. E então, como é que era essa ilustração? O pecador está lá no fundo de um poço e alguém está jogando uma corda para o pecador segurar e ser puxado para fora. Coitado desse pecador, se dependesse dessa corda ia morrer. Ele está morto em delitos e pecados, como é que vai segurar a corda? É o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz isso em Efésios capítulo 2, que o homem está morto, o homem sem Cristo está morto em seus delitos e pecados. Então Jesus, a imagem correta deveria ser a seguinte: Jesus descendo até o fundo do poço e tomando aquela pessoa que está lá e tirando-a para fora. Isso sim ilustraria de fato a salvação conforme a Bíblia ensina. Seria realmente uma ilustração correta. Jesus está sempre buscando o pecador. Ele busca o pecador de várias maneiras, através das circunstâncias, através da sua palavra, através de uma mensagem como esta que estamos pregando hoje. Ele usa muitos meios para chamar, para convidar para a salvação. E se não fosse, meus amados irmãos, esta busca por todos os meios ordenados por Deus, nenhum pecador seria salvo, nenhum sequer obteria a salvação, se não fosse essa busca, por todos os meios ordenados pela palavra de Deus, que é a palavra pregada, com fidelidade, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus veio por causa da humanidade perdida, veio para salvar o pecador, veio para buscar os pecadores e veio também para proporcionar ao homem o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria. Nós podemos ver isso na pessoa de Zaqueu. Seu coração encheu-se de exuberante alegria logo depois do conhecimento de Jesus como seu Salvador. A primeira coisa que ele quis fazer foi um banquete em sua casa e convidou Jesus e também os seus amigos para aquela festa. Isso demonstra o cuidado
a alegria de Zaqueu depois da sua experiência com Jesus. Qual não teria sido, meus amados, a admiração de Zaqueu na manhã daquele dia do seu encontro com Jesus, se alguém naquela manhã tivesse lhe falado o seguinte: Zaqueu, antes desta noite tu renunciarás todas as tuas riquezas e serás realmente um homem muito mais feliz do que és agora. Ele não acreditaria, certamente que ele não acreditaria, mas foi exatamente o que aconteceu na sua vida. Ele encontrou-se com o Salvador, recebeu a salvação e encontrou o verdadeiro gozo que Jesus Cristo também veio trazer para o pecador. Ele veio exatamente para nos dar esta bênção, este gozo, esta alegria que só tem aqueles que seguem o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, todos nós deveríamos agir como Zaqueu agiu, buscando a Jesus. E isso aconteceu porque Jesus já estava buscando Zaqueu, certamente. Quando nós vamos ao encontro de Jesus é porque ele já está vindo ao nosso encontro. Então, encorajador essa busca. E nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo exatamente por causa de pessoas pecadoras. Ele veio buscar essas pessoas, não para continuarem pecadoras, mas para transformá-las. Ele quer perdoá-las, quer lhes dar salvação e quer lhes dar também a verdadeira alegria. E o Natal, meus amados irmãos, deve significar isto. Nós devemos nos lembrar dessas verdades. Por que é que Jesus veio? Por que ele se encarnou? Por que sofrer tanta humilhação? Por que sofrer tanta dor? Por que sofrer tanta incompreensão, tanta ingratidão? Por que morrer numa cruz? Por que tudo isso? Primeiro, porque ele veio por causa da humanidade perdida. Ele veio para salvar o pecador, ele veio para buscar os pecadores e ele veio para proporcionar ao homem verdadeiro gozo. E para que isso acontecesse, era necessário que ele realizasse a obra para a qual ele foi designado pelo Pai e com determinação ele a completasse. Graças ao Senhor, graças a ele, ele completou a sua obra e hoje nós temos a bênção da completa salvação. Que Deus nos abençoe e que não nos esqueçamos disso quando comemoramos o Natal de Jesus. Que não pensemos apenas em presentear ou em receber presentes, mas pensemos, acima de tudo, no que significa a vinda de Jesus a este mundo. Por que ele veio? Por que razão ele deixou a sua glória e veio habitar entre nós? Que Deus nos abençoe para que nós possamos compreender isso. Amém.